a anistia como estratégia de pacificação do Brasil. Será que essa conversa cola em algum momento? Vamos nessa, vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto. Eu acho que já está bem claro, muito, muito claro mesmo, que nós estamos lidando com uma extrema-direita criminosa. E a extrema-direita ser criminosa não é novidade na história da humanidade. Nós sabemos que a extrema-esquerda também fez muita coisa errada e muita coisa que pode ser classificada como criminoso. Mas a extrema-direita ela tem o péssimo hábito, entre outras coisas, de querer acreditar crimes que ela cometeu para uma, vamos dizer assim, para uma tendência política que não corresponde à verdade. Quando, por exemplo, quando você fala daqueles crimes que aconteceram lá em meados de 1930 e tanto, 1940 e tanto na Europa, principalmente na Europa, em países como a Alemanha, por exemplo, e ali suas que estavam ali associados, eles têm o hábito de dizer que aquele rapazinho lá, alemão, que tinha um bigodinho, né? Ele era comunista, né? Eles têm esse hábito de falar que aquela mentalidade dele é uma mentalidade comunista. Não vou falar o nome porque vão derrubar o vídeo com certeza, se eu ficar detalhando as coisas, eu acho que está todo mundo entendendo o que eu estou dizendo. E a gente sabe que não é, né? O rapaz lá, o Adolfo, ele era uma pessoa de extrema direita, né? Claramente, eu não vou assim me aprofundar nisso, senão o vídeo vai ficar muito longo, tá? Então a extrema-direita ela é covarde por natureza, porque ela tem uma incapacidade muito grande de assumir os crimes que ela fez. Né? A gente reconhece que a extrema-esquerda do Stalin fez muita coisa errada, muitos crimes horrorosos, ou mesmo Fidel Castro perdeu a mão lá em Cuba e fez muita coisa errada. A gente reconhece, eles não, eles ficam acreditando ao outro lado da política os crimes deles. Então já são covardes por aí. Não bastando isso, quando a coisa degringola, eles ficam pelos cantos de mimimi, chorando, dizendo que eles estão perseguidos. Mas eu vou aqui falar aqui uma listinha que eu fiz sobre os crimes só de 8 de janeiro. Eu não estou falando aqui de joias, não estou falando de cocaína no caminhão, no avião do presidente, né, os 30 quilos de cocaína no avião do presidente, do ex-presidente, diga-se de passagem. Não estou falando aqui das barbaridades cometidas durante o Covid, como, por exemplo, você encher o CEAGESP aqui em São Paulo de gente para uma certa figura ficar fazendo discurso e fazendo o vírus se propagar, né, provocando uma situação que fere as mínimas noções de saneamento e de emergência numa situação pandêmica como a gente viveu. Estou falando aqui só de 8 de janeiro, tá? Olha, bomba no caminhão tanque, lá no aeroporto, se não me falha a memória, em Brasília, né? Plano de matar Lula, comprovado, foi encontrado, redigido, escrito e depoimentos falando que isso foi discutido. Plano, tudo bem, o plano não é assassinato, mas teve o plano. E esse plano envolvia Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. Um grande erro deles, que daqui a pouco eu vou comentar um pouco, porque isso foi um grande erro. Destruição de patrimônio público. Só olhar o vídeo, você vai ver eles arrebentando tudo lá no Rio de Janeiro. E agora eles estão com a mania de fazer o que eles já fizeram lá com o Adolfo da Alemanha de 1940 e tanto. Estão falando que a esquerda infiltrada foi lá quebrar e colocar a culpa neles. Eles são tão cínicos e cara de pau que tem gente da extrema-direita falando isso. Aí teve destruição de patrimônio público tombado. Aí teve tentativa de golpe em si, que é crime e que não tem, é totalmente sem perdão. Isso, a Constituição não permite indulto, não permite anistia, não permite nada. Não tem como, tá, gente? Não tem como o Supremo aceitar a anistia, mesmo que ela venha a ser aprovada lá no Congresso. Portanto, nós estamos vendo aqui que existe um conjunto de crimes bastante grandes, tá? E que foram cometidos e que precisam ser pagos, porque isso aqui não é brincadeira. Quem aqui que gostaria de ter sua casa invadida e ter uma senhora defecando em cima da sua mesa? Eu acho que deu para entender bem. É razoável, a gente entende você ficar bravo com o resultado de uma eleição e de repente até sair na rua protestando porque você não acredita na lisura do processo. Mas entrar, quebrar, tudo isso que eu falei aqui é crime sim. Você pode falar assim, mas tentativa de golpe e não é crime. Calma aí. Porque tentativa de homicídio não é homicídio, mas tentativa de homicídio também é crime. Portanto, tentativa de golpe também é crime.
Vamos pôr os pontos nos is. E que, se você tem uma extrema-direita tão valente, tão brava, que viveu durante os 4 anos do governo do Coisa Ruim, e antes ficou, vamos dizer assim, pregando ódio contra as minorias, né? Falava de metralhar petralhada, falava de bater em criança que fosse afeminada, falava coisas contra a população negra e os quilombolas e as mulheres e etc e tal, toda aquela coisa horrorosa. De repente a valentia se esvai, o Bozo Bocó começa a dizer tododói, eu quero anistia, preciso de anistia, senão não sobrevivo à cadeia, né? E quando você olha para tudo isso, você fala, onde que está a macheza desse povo? Esse povo machista, misógino, que agora fica chorando e querendo, porque quer anistia a todo custo. Os erros da extrema-direita, certo? Primeiro, e de todo mundo que seguiu esse bando de louco que fez tudo isso daí. Primeiro, um golpe de Estado só consegue tendo apoio das elites. E elite é elite de verdade. Elite não é o tiozinho que vende cachorro-quente ou o Uber, não. Ou a cabeleireira, não. O cabeleireiro, não. A elite é os banqueiros. A elite são os industriários. Temos poucos ainda no Brasil, mas ainda temos. A partir do momento que a elite, e eu estou falando aqui Fiesp, e os grandes bancos, como o Banco Itaú e outros, vieram em público e falaram que o resultado das eleições iriam ser respeitados, e se você embarcou nesse tipo de história, agora você está enrolado com processo judicial, porque você é da cúpula da extrema-direita, se pode chamar isso de cúpula, essa coisa horrorosa da extrema-direita, e o tipo Bozo Bocó e outros tantos aí, ou se você é peãozinho que embarcou nessa e foi lá fazer o quebra-quebra e fazer toda essa palhaçada, agora você está enrolado. Está enrolado porque você mexeu com quem de fato manda no sistema e você feriu. Outro erro fatal foi ter pensado em matar o Lula. O Lula não, matar o Lula até que o sistema assim toleraria, mas pensar em matar o Alckmin. O Alckmin governou o estado de São Paulo por mais tempo do que Getúlio Vargas governou o Brasil nas suas ditaduras. Então fica vendo a burrice que vocês cometeram. Ir lá e mexer com alguém estreitamente ligado com a elite. O Lula, de burro, ele não tem nada. Ele não colocou o Alckmin como seu vice à toa. Quem acha que o Lula é uma pessoa que faz as coisas na política sem noção nenhuma, está muito, muito, muito enganado. E é isso que está segurando as pontas, tá? Porque você tem um conjunto de pessoas da elite no país que olha para essa situação, um plano de matar a Alckmin e ficou muito doido da vida. Só deixando bem claro, eu não sou fã do Alckmin, estou fazendo análise aqui verdadeira como que ela é, tá, gente? Bom, outra prova de que havia intenção criminosa. Bolsonaro fugiu quando a coisa chegou no auge. Ele é tão covardão que ele fugiu. Isso prova que ele sabia o que ele estava fazendo. Lógico que ele sabia. Por que ele fugiu? Por que no 8 de janeiro ele não estava aqui para tentar pôr panos quentes na situação? Não, ele fugiu e quis mais que o circo pegasse fogo. Então aí configura ainda mais o crime, tá? Outra coisa, não pode ter anistia porque eles são tão cara de pau que para tentar reverter a situação eles continuam cometendo crimes. Está lá o Bananinha, aliado com o safado do Donald Trump, fazendo um monte de coisa para ferrar o Brasil. E o Donald Trump, no seu cinismo, ele vem dizer que ele está fazendo isso porque está defendendo a liberdade de expressão, porque ele é muito amigo do Bozo Bocó. Tudo mentira. O Trump está defendendo os interesses dos capitalistas, da elite norte-americana. O que ele quer? Ele quer ter acesso aos minérios que podem possibilitar você construir baterias, principalmente as baterias dos carros elétricos, que ele está agora numa encruzilhada, porque a China passou à frente dos Estados Unidos em termos de tecnologia e está dominando o mercado dos carros elétricos. Tem todo esse monte de coisa, né? A questão do próprio dólar, que está fortemente ameaçado pela nova configuração do comércio exterior, que está sendo construído dentro dos BRICS e que o Brasil é um dos países mais importantes dentro dos BRICS, assim, na influência da coisa, né? Porque o Brasil, ele puxa a América Latina nesse movimento, e é isso daí. Ele não tem amores pelo Bozo Bocó, não. Ele está vendo os interesses, ele está aproveitando essa deixa desse bananinha safado para ferrar o Brasil
mas com segunda, terceira, quarta e quinta intenção. Por fim, a anistia não é pacificação, porque olha o que aconteceu em 1964. Teve o golpe foi efetivado, tinha apoio das elites, ele aconteceu, matou, torturou. No meio do caminho, a esquerda reagiu de maneira, vamos dizer assim, bélica, né? Ela partiu para o confronto, para a guerrilha. Se deu mal. Muita gente foi presa, torturada, sumiu, desapareceu. Os militares ficaram por muitos anos no poder, continuaram fazendo atrocidades, não parou por ali. O regime se arrefeceu, caiu, a gente deu anistia, e o que aconteceu? Essa raça, esse bando de aloprado, esse bando de louco, foi lá e fez o que fez. Então, a anistia não é pacificação, porque o que está sendo feito aqui não é guerra, é justiça, não é guerra, entendeu? Portanto, não é pacificação, é questão de responder por aquilo que foi feito. Então, gadaiada, lamento, chegou a hora de responder. Pessoal, gostou do vídeo? Deixa um like, inscreva-se no nosso canal. Fui, até mais!